Está escrito assim na santa palavra do nosso Senhor. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Oremos mais uma vez. Pai, a Tua palavra foi lida e nós clamamos ao Senhor do auxílio do Teu Santo Espírito. Abra o nosso coração, conduza-nos nesse momento. Dá a mim, Pai, fidelidade na exposição da Tua santa palavra e fala ao nosso coração, ao que nós te pedimos no santo nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós finalmente chegamos na última pregação do prólogo de João. Essa é a quinta pregação e nós atingimos então agora os versos de 15 a 18. Um registro que eu acho importante fazermos é de que eu tenho tentado enfatizar, eu tenho tentado colocar para os irmãos que o prólogo desse evangelho, de acordo com o registro de João, ele nos dará as lentes pelas quais nós devemos fazer a leitura do restante do registro. Então, tudo o que nós aprendemos nessas primeiras 5 pregações, e aquilo que eu fui incapaz, seja por questão de tempo ou de facto, de capacidade de transmitir para vocês, é importante que nós tenhamos isso para seguir no restante do registro, né? E uma coisa que é importante que nós tenhamos em mente, a partir da sequência aqui da minha introdução, é de que a gente entende, pelas evidências que nós temos, que o registro de João foi o último feito, em comparação aos outros registros dos evangelhos. Então nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João foi, a princípio, o que soltou por último o seu registro. E isso é importante, porque vai ter a ver com a minha introdução, na questão de que algumas coisas que João traz, vai soar repetido. E se a gente olhar o primeiro capítulo todo, até o verso 18 agora, parece que tem hora que eu estou a falar a mesma coisa. E eu vou mostrar alguns versos onde isso aparece. E fazendo a conexão agora, essa semana uma pessoa me procurou, e eu não vou dar nomes, mas uma pessoa me procurou acerca das perguntas dos estudos do PG. Né, os nossos pequenos grupos estão a estudar a primeira carta de João, o mesmo autor, e a pessoa me procurou e falou: vou precisar da sua ajuda para responder aqui, tem algumas perguntas que eu estou em dúvida, se você puder me auxiliar. Eu falei: tá bom, vamos tentar. E a pergunta é a pergunta 7 do estudo 4, da primeira parte. E qual que era essa pergunta? Por que João escreveu a verdade às pessoas que já conheciam a verdade? Então o texto diz, João vai falar: vocês conhecem a verdade. Só que João escreve verdade, não mentira. Então se eles já conheciam, para que escrever de novo? Para que essa redundância? E parte da minha resposta foi de que nós precisamos ser lembrados das verdades que nós sabemos. Muitas vezes nós sabemos verdades que de facto nós não cremos. Toda vez que você peca, você nega a verdade que você diz a conhecer. Então eu creio que em vários momentos é importante que nós sejamos alertados, trazidos novamente à percepção de verdades bíblicas. E eu creio que as mães cá presentes identificar-se-ão com o exemplo que eu vou dar. Eu duvido que, se você é mãe, que você nunca teve que falar alguma dessas coisas. Menino, arruma a cama. Menino, fecha a boca a hora de mastigar. Menino, não fala de boca cheia. Menino, bota a roupa suja no cesto de roupa suja. Menino, vai tomar banho. Menino, escova o dente. Menino, come os seus vegetais. Menino isso, menino aquilo outro.
Talvez até algumas esposas tenham se identificado com essas cenas. E o que eu quero dizer com essa imagem? Eu quero dizer com essa imagem que parece que nós, seres humanos caídos, afetados pelo pecado, nós temos a facilidade de nos esquecermos de verdades. É uma verdade. A gente tem essa facilidade. Pensa na sua infância, agora me colocando na minha infância, quantas vezes meus pais não repetiram diversas coisas, e hoje minha mãe está cá para poder comprovar isso, e que eu constantemente desobedecia, não dava ouvidos a ela. Mas eu sabia o que devia e o que não devia ter sido feito, porque ela me alertava, ou porque o meu pai me alertava. Só que se não bastasse a nossa capacidade de esquecer coisas, eu creio que mesmo as mais belas verdades ditas para nós, é capaz que nós as esqueçamos. E um dos exemplos, eu nem tinha pensado nesse exemplo, me veio agora, então acredito que vale a pena eu falar. A minha esposa, ela sofre de uma amnésia do meu amor por ela. Porque uma vez eu disse que a amava. Isso nunca mudou e eu nunca mais disse. Só que ela pede que eu repita. Não, amor, você já sabe a verdade, eu te amo, não precisa repetir de novo. Mas essa é uma falha minha também, né? Mas a gente tem essa facilidade de nos esquecermos de verdades. E ao longo dessa pregação, eu espero mostrar para você, espero que você possa perceber que mesmo acerca do nosso Salvador, nós constantemente nos esquecemos de verdades que Ele nos disse, ou de verdades acerca dEle, ou verdades sobre quem Ele de facto é. E eu espero que vocês possam ser lembrados disso, que o seu coração possa ser confortado, animado, encorajado para a vida que nós temos pela nossa frente. Então vejamos Jesus Cristo, a revelação do Pai. Verso 15, João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Novamente, o evangelista João traz-nos um versículo parentético. Nome difícil que só significa que esse comentário funciona como aquilo que você põe entre parênteses para explicar alguma coisa. E o evangelista João traz de novo a confusão, usando o nome de João, e ele está a se referir a João Batista e não a ele mesmo. Ele constantemente se refere a si mesmo como discípulo amado. E, mais uma vez, o evangelista João traz algo sobre João, aquele que batizava João o Batista, o precursor de Jesus. E o evangelista, então, registra parte do testemunho que João dava no deserto, que é: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim, tem contudo a primazia, porque já existia antes de mim. Para percebermos melhor essa fala de João Batista, é importante nós percebermos um pouco da cultura da antiguidade. Na antiguidade existia uma primazia de honra às pessoas mais velhas. Não era apenas um respeito à idade avançada, mas era mais do que isso, era um respeito geracional. O que eu quero dizer com isso? Que as gerações mais novas olhavam para os mais velhos e respeitavam a sua opinião, as suas ideias e a sua sabedoria, pelo simples facto de, na média, eles terem vivido mais e terem visto mais coisas. Eu sei que para você, geração Z, os millennials, qualquer coisa que for, você que é mais novo, parece absurdo pensar que os mais velhos têm algo a contribuir com a sua vida. Parece loucura para você, mas loucura é a maneira como você vive. Há muita sabedoria naqueles que viveram mais do que nós, e estão a viver mais do que nós. E por que isso é importante? Porque eu não sei se você se lembra que João Batista é mais velho do que Jesus Cristo, pelo menos na sua encarnação. Então tem um gap, aqui o Lucas entendeu, tem um intervalo
de pelo menos 6 meses de idade de Jesus para João Batista. Se a gestação dos dois durou 40 semanas, conforme a medicina moderna, vamos colocar assim, se bateu dos dois, João Batista é 6 meses mais velho. Mas mais do que mais velho, João Batista começou o ministério antes de Jesus. Quando Jesus entra em cena, João Batista já está lá labutando. João Batista já está lá no deserto, já está lá comendo grilo, comendo mel, se vestindo com pele de camelos, andando no deserto sem o leque. Ele estava lá, a trabalhar antes de Jesus. Então, João Batista, humanamente a falar, ele está à frente de Cristo, não só em tempos de vida, mas em experiência de ministério. E nessa cultura, isso era de fato importante. E é por isso que a gente fala como João Batista, o precursor de Jesus Cristo, ou então o último profeta do Antigo Testamento. É ele quem estava a anunciar a vinda do Messias prometido. Portanto, para o leitor da época, seria chocante, seria contraintuitivo ele falar: eis aquele que tem a primazia. Mas peraí, João, começou agora no negócio, chegou agora na cena do ministério, você já é um profeta das antigas, você já está há algum tempo a pregar, você já tem experiência, já apontou o dedo na cara de muita gente, arrependam-se, raça de víboras, tal. Seria contraintuitivo para eles pensar em Jesus como aquele que tinha uma primazia. E eu creio que essa primazia ela vai ficar evidente ao longo de todo esse texto, porque essa primazia ela não se dá apenas por idade cronológica, e não se dá apenas por conteúdo do ministério. E quanto à primazia relacionada à idade, eu espero que tenha ficado claro para você nesse verso, de que João Batista lembra-nos de uma verdade que já foi ensinada no prólogo, e que nós já sabemos, você é crente, você já sabe disso, mas é uma verdade que constantemente precisa ser lembrada. Jesus já era, antes mesmo de João Batista existir. Mais uma vez, nós somos lembrados pelo último profeta do Antigo Testamento, que Jesus é eterno, porquanto ele já existia antes de mim. E se Jesus é eterno, portanto, ele é o quê? Ele é Deus. João Batista lembra-nos da divindade de Cristo. João Batista lembra-nos diante de quem nós estamos. João Batista lembra-nos quem é o nosso Salvador. E se os homens mais velhos sabiam mais, imaginem só o eterno Deus. Imaginem só aquele que sempre foi, aquele que nunca teve princípio, aquele que nunca teve começo, a palavra criadora. Mas vejamos, como o próximo verso mostrar-nos-á que a primazia de Jesus não era apenas pela sua eternidade. Verso 16, porque todos nós temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça. Nesse verso nós veremos que Jesus possui a primazia também em termos ministeriais. A razão disso é que todos nós temos recebido da sua plenitude, ou seja, graça sobre graça. Cá será importante nós darmos uns passos para trás, para que nós possamos olhar para João Batista e o que João Batista representava. João Batista é descrito por Jesus como o maior dos nascidos de mulher. Aos olhos humanos, não há ninguém maior do que João Batista, e isso é quem disse? Jesus Cristo, o maior dos nascidos de mulher. João Batista, ele é o ápice, e aqui a gente tem que pensar na história da redenção e a maneira como a revelação de Deus progressivamente aumenta e dá-nos mais detalhes daquilo que Deus estava a fazer para redimir o seu povo. João Batista, ele é o ápice do ministério profético do Antigo Testamento. João Batista aparece nos evangelhos no Novo, mas a sua atuação é referente ao Antigo.
E uma das consequências básicas é o batismo de João não é o batismo de Jesus. O batismo de João é um batismo do Antigo Testamento. É um batismo para remissão de pecados. Mas isso fica para outro dia. Então João ele traz uma mensagem necessária para a sua época, que era um chamado ao arrependimento para os próprios judeus. E João, ele funciona então como um profeta, preste atenção aqui para você não pensar besteira. João funciona como um profeta da transição das duas dispensações do pacto da graça. Nós vimos nas pregações em Gênesis que o pacto da graça começa em Gênesis 3,15, onde Deus promete um Salvador que viria. Ele vai atrás dos pecadores, não pelos seus méritos, e ele estabelece um pacto a falar de que viria aquele que feriria a cabeça da serpente. João está a representar, João Batista, esse pacto dentro da antiga dispensação, onde tudo era apenas sombra, onde tudo apontava para uma direção, onde tudo só olhava para o futuro. Então João tem esse privilégio de ser esse agente dessa transição, de uma mudança que ela acontece na encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o ministério de João Batista, ele não é ruim. Veja que o texto não faz nenhuma crítica. O ministério de João Batista é maravilhoso. É tão maravilhoso que dos homens o maior. Mas tem um problema. Ele vivia ainda na sombra. E ele apontava para aquele que é a verdadeira luz, conforme João nos fala nos versos 7 e 8. O ministério de João Batista é ofuscado porque ele está de frente diante da luz e aquele que é a fonte de toda a luz. Então, se Deus começa a mostrar a graça salvadora em Gênesis 3,15, ele vem desempacotando, ele vem a desembrulhar o pacote da graça ao longo de todo o Antigo Testamento, até que o presente, a graça em si, palpável e visível, aparece na pessoa de Jesus Cristo. Então, aqueles que eram sombra, com certeza perdem em glória e em beleza para aquele que é a plenitude. A graça sobre graça. E um dos belos aspectos desse contraste é de que Jesus é exaltado sem João Batista ser diminuído. Não sei se você já percebeu essa verdade. É bastante comum na nossa vida, para que em vários momentos a gente, por conta da afetação do pecado, nós queremos concorrer em glória, nós queremos glória para nós queremos ser o alvo e o objeto de elogios, de admiração, e que muitas vezes para a gente querer obter isso dos nossos pares, a gente normalmente diminui os outros. Então assim, você viu fulano? É inteligente, né? Foi inteligente, mas eu acabei por tirar uma nota maior do que a dele no exame. Mas muito inteligente ele. Eu tirei uns 2 pontos a mais que ele, mas ele é inteligente. Nós temos, você viu a namorada do irmão ali? Vi, mas a minha é mais bonita, a minha é mais legal, ou a minha é mais crente. Se o cara for tentar disfarçar de crente, né? Porque nem isso às vezes que ele está a pensar. A questão que a exaltação da pessoa de Cristo não depende da diminuição de ninguém, porque não há alguém que seja a ele comparável. Não há ninguém que possa e consiga roubar a glória dele. Há aqueles que tentam, mas não conseguem. Ele é inatingível, ele é a perfeição, ele é a plenitude. E a plenitude da graça divina. Jesus Cristo, ele é o ápice dessa revelação. Se a graça está presente em todo o Antigo Testamento, é em Cristo que nós podemos vê-la de maneira completa. E devido a essa ênfase na graça presente aqui no texto, fazia tempo que eu não fazia isso. Eu trarei uma citação, né? Fazia tempo, o pessoal estava com saudade. Eu tenho
testado outros métodos de pregar, tem uns que eu trouxe desenho, ainda vou chegar numa forma que vai ser alguma coisa que presta. Mas olha só, o que o Leon Morris fala a respeito desse verso. Certamente, João pretende dar alguma ênfase à ideia da graça. Provavelmente, ele também quer dizer que, à medida que um fragmento de graça, por assim dizer, recua, é substituído por outro. Então, essa ideia de graça sobre graça é a ideia de que na sua e na minha vida existirão momentos que é como se um pedaço da graça de Deus fosse removida, mas um outro pedaço de graça fosse enxertado no lugar. E eu vou explicar para vocês como isso se manifesta na vida real, por mais estranho que pareça. A graça de Deus para com seu povo é contínua e nunca se esgota. A graça de Deus para com seu povo é contínua e nunca se esgota. A graça não conhece interrupção nem limite. Ela é abundante, ela é plena. Em contraste com a lei, a graça enfatiza o caráter dinâmico da vida cristã. A lei pode ser dominada. E aqui por dominado, o que ele quer dizer é que você pode conhecer a lei. E aqui depois a gente pode pensar o significado da lei, a gente vai pensar no verso seguinte. Você pode conhecer a lei, você pode articular a lei, você pode falar sobre a lei, você pode até viver sobre a lei, mas com a graça você não consegue fazer isso. Você não consegue estudar a graça, você não consegue dissecar a graça. Existe algo na graça divina, existe uma dinâmica, a forma como ela age em nosso ser, que permanece inatingível para a nossa percepção. Aí vamos lá, então a lei pode ser dominada. Uma pessoa pode adquirir mérito ao conformar-se com a lei. Qualquer pessoa pode conhecer os requisitos precisos que a lei exige. Mas a graça é sempre uma aventura. Ninguém pode dizer onde levará a graça, que bênção trará, ou que desafio representará. A graça significa uma experiência cada vez mais profunda da presença e da bênção de Deus. E quando ele fala disso, que a graça é uma aventura, que ela te leva para onde você não pode imaginar, eu voltei 10 anos no tempo. E tudo o que eu me via não era aqui. Eu não me via como pastor, essa é uma das únicas coisas que eu não me via na vida. Eu não me via em Portugal. Mas a graça de Deus me alcançou. A graça de Deus agiu na minha vida e me deixou incapacitado de lutar contra ele. E a graça de Deus me levou para uma aventura, das mais loucas que eu já vivi, coisas que eu nunca imaginei. E ao longo desses 10 anos, coisas e mais coisas aconteceram. E cada vez mais eu tinha algumas convicções e cada vez mais eu tinha outras, de como, por exemplo, 2 anos atrás eu tinha convicção de que eu jamais viria para Portugal. 15 dias depois começou a caminhada. A graça de Deus age de forma inesperada e age de maneira a nos levar não onde nós queremos, mas para onde nós precisamos ir. E aí eu quero propor uma reflexão para vocês. Se a graça ela age dessa forma, eu quero que você pense comigo 2 tipos de dias difíceis. É um exemplo limitado, 2 tipos de dias. Eu quero que você pense em 2 tipos de dias que são horríveis aos nossos olhos. E se você é crente, eu creio que um dos dias horríveis que você vai trazer à sua mente é naquele que você é culpado. E no segundo é onde você não tem culpa alguma, mas você sofre de maneira demasiada. O primeiro dia é aquele dia que, como diria no Brasil, você acorda com o pé esquerdo. Mas acorda com o pé esquerdo por conta do teu pecado. É um dia que, após de tempos de vitória na luta contra o pecado,
você cai em pecado de maneira deliberada, intensa, grave. Aqueles dias a serem esquecidos. Aqueles dias que você gostaria que eles não existissem. Um dia onde você agiu como se fosse o próprio Satanás na terra. Esse é o primeiro dia que eu quero que você pense. E o segundo dia é aquele dia que, e aí você pode trazer à sua memória, o pior dia da sua vida que não foi culpa sua. Pode ter sido um diagnóstico que você recebeu, pode ter sido um ente querido que você perdeu, pode ter sido um filho seu que negou a fé, pode ter sido um desastre catastrófico na sua empresa, dependendo do que for seu ídolo. Traga à sua memória um dia horrível que não foi culpa sua. É aquele tipo de dia que você chega à conclusão: é melhor eu dormir agora, porque se eu continuar acordado, mais desgraça acontecerá na minha vida. E lembra-se da pergunta do PG? Por que João escreveu verdades a pessoas que precisavam lembrar da verdade? Eu creio que esses dois tipos de dias, eles são um catalisador, eles são aqueles que geram, que apontam, que contribuem para a nossa amnésia espiritual. E o que eu quero dizer com isso? Que seja pela quantidade ou pela gravidade dos nossos pecados, ou pelos pesos dos nossos problemas, as circunstâncias podem nos levar ao esquecimento das mais belas verdades bíblicas. Entre elas, que Jesus Cristo, em sua plenitude, dá-nos graça sobre graça. Que Jesus Cristo, por ser o Rei soberano, em seu amor, Ele morreu em nosso lugar, conquistou a nossa salvação. Nesses dias, nós podemos ser tentados a pensar que nós somos os piores dos pecadores e que nós não somos salvos. Ou então, nós podemos pensar de que é tanta desgraça na minha vida que Deus se esqueceu de mim e Deus não me ama. Mas João, ao longo do relato do Evangelho, nos lembrará constantemente que a graça sobre graça, a graça disponível, a graça infindável em Jesus Cristo. A graça para conceder perdão e a graça para conceder força em meio à desgraça. Na vida cristã, nós precisamos ter gravado em nosso coração de que essa expressão graça sobre graça traz consigo essa ideia de que uma graça substitui uma outra graça. Ainda que, a minha esposa não gosta muito dessa parte, ainda que seja a graça desconfortável. Pode ser que Deus pegue a graça de um filho e transforme na graça desconfortável de um acidente na vida de um filho. Pode ser que Deus pegue a graça de que Ele te concedeu saúde e transforme na graça desconfortável de uma doença. Deus, do seu jeito, vai conformar em mim e em você a imagem do nosso Salvador Jesus Cristo. E para isso Ele usará de graça sobre graça, ainda que você não veja, ainda que você não perceba. Por isso, João, lembra-te, é graça sobre graça, é graça infindável. Não há um só segundo da sua vida que a graça divina não esteja sobre você, abençoando e te sustentando e te conduzindo. É graça sobre graça. As circunstâncias ao nosso redor nunca, presta atenção nisso aqui, as circunstâncias ao nosso redor nunca tem a palavra final sobre o que a graça divina pode ou não fazer na nossa vida.
não importa quão distante o seu filho está da fé, não importa quão difícil está o seu casamento, não importa como está o seu cônjuge, não importa como está a sua situação financeira, não importa. As circunstâncias não têm a palavra final diante da graça de Cristo na minha e na sua vida. Você precisa crer nisso, você precisa se agarrar a isso. Porque vai ser assim que diante de um mundo caído, cheio de sofrimento, guerras, fomes, que nós viveremos uma vida abundante. Será diante de uma cena dessa que Filipenses 4 se cumpre na nossa vida. Em meio às turbulências do mundo, a paz que excede todo entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. A palavra final está nas mãos, na boca ou encarnada no nosso Salvador. E o apóstolo João prossegue, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E cá o evangelista continua a enfatizar a beleza de Jesus Cristo. E de novo, sem diminuir, e isso aqui é uma má compreensão, isso aqui eu espero desfazer essa má compreensão. João não está a diminuir o ministério de Moisés. João não está a diminuir o que foi dado através de Moisés. E a gente vai chegar lá. O contraste continua a ser entre o Novo Testamento na pessoa de Cristo e o Antigo Testamento. Mas o contraste agora, ele tem um foco maior na lei que foi dada por Moisés. E veja, de fato, Moisés foi instrumental para vários marcos na vida do povo de Deus. Se você lê a história de Moisés, se você não se encanta, se você não pensa, pelo menos eu queria ter sido Moisés, ou passado, ou visto pelo menos, eu acho que você tem um pouco de problema. Deus usou Moisés para mandar as pragas no Egito. Ele tacou um pedaço de pau que estava na mão dele e virou cobra. Eu queria fazer isso hoje, na fila do mercado, sei lá, que todo mundo foge, eu pego e vou à frente, não gosto de fila. Ele foi usado por Deus para abrir o Mar Vermelho. Esse cara viu pão chover do céu. Ele viu água sair da rocha. Ele foi, o que muitos dizem, ele foi o primeiro a fazer o download direto na nuvem. Então veio lá no tablet os 10 mandamentos, direto na nuvem para ele. Foi o primeiro tecnólogo com auxílio divino. Moisés liderou o povo por 40 anos. Aí tem hora que eu olho para Moisés, isso aqui eu gosto, eu acho legal. O pessoal começou a dar uma atazanada lá, na liderança de Moisés. Vamos ver se esse cara é líder mesmo. E eu não estou ameaçando ninguém não, tá? Aí Deus abriu o chão e engoliu os caras que foram fazer o golpe. Foram meter um golpe em Moisés, Deus abriu o chão e engoliu os caras e as famílias todas. Isso é importante, Quem pecou foram os homens. Deus puniu os homens e as famílias. O que isso nos ensina? Que Deus é pactual e Ele trabalha com famílias. E o líder da família responde pela família. E se o líder faz besteira, a família vai pagar junto. Então veja bem com quem você casa, pensa bem na sua vida. Se você já está casado, começa a orar por misericórdia a Deus. E graça sobre graça. Mas mais do que isso, Deus usou Moisés para registrar os 5 primeiros livros da Bíblia. Eu lembro que no mestrado eu escrevia um artigo, eu ficava feliz. Entreguei lá um artigo para um professor famoso, então eu escrevi 40 páginas para o professor. Moisés escreveu 5 livros. 5. Escreveu Gênesis. Escreveu o Êxodo e viveu o Êxodo. Então, não entendam que o evangelista está a diminuir a pessoa de Moisés e nem aquilo que foi feito através da vida de Moisés. O evangelista não está a diminuir o que é a lei. E quando ele fala que a lei foi dada por Moisés, ele está a se referir especificamente aos 5 primeiros livros das Sagradas Escrituras. É ao Pentateuco, a Torá, que o evangelista está a referir-se. E
E o que eu gosto, quando eu leio, por isso que eu não entendo, porque como que tem uns pseudo-pastor picareta hoje em dia, querendo roubar glória para si. A gente já viu o João Batista antes aqui no texto, e agora de novo, ele tem primazia sobre mim. É ele que é maior, eu que sou menor. Vai ser João que vai falar, não importa que ele cresça ou diminua. Moisés tinha essa consciência, porque Moisés, em Deuteronômio, ele vai escrever que Deus levantaria, Deuteronômio 18:15, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Os profetas de Deus, os servos de Deus, têm consciência de que eles nada são a não ser meros instrumentos. Deles nada procede de bom, se o Santo Espírito não agir e não conduzi-los, e não levantá-los, e não usá-los. Não existe diminuição, não tem como, se você for pensar do contrário, não tem como você se exaltar diante de Cristo. Você já está lá embaixo, já não tem comparação, já não tem início de conversa. Não tem como comparar, não tem como comparar. É igual se você pegar aqui o Cristiano Ronaldo, ou o Ronaldo Fenômeno, o verdadeiro Ronaldo, estou arrumando muita confusão com os portugueses hoje, e querer comparar com os meninos que jogam bola aqui da igreja. Não tem comparação. E essa diferença é muito menor da diferença que existe de nós para Jesus. Mas tem uns caras picareta querendo roubar a glória. Mas olha só como Moisés e todas as Sagradas Escrituras vão perceber que Moisés era menor do que Cristo, mas que Moisés apontava para Cristo. Moisés é uma das sombras, Moisés é um dos tipos do Antigo Testamento que apontam para o nosso Salvador. Em Atos 3, Pedro vai mostrar para o povo judeu dentro do templo que Jesus era o cumprimento dessa profecia. Pedro era ousado. Pedro, cheio do Espírito Santo, teria corrido em cima da água. Pedro, cheio do Espírito Santo, que lá no começo, quando ele dá uma titubeada lá, não tinha acontecido o Pentecoste. Depois do Pentecoste, Pedro faria maratona em cima do mar. Ele era ousado. Ele olhava na cara dos vocês que mataram, ímpios. E Pedro vai falar, veja bem, aquilo que Moisés falou, o homem que vocês mais adoram, Moisés é a maior figura para o povo judaico, o homem que vocês mais adoram, apontava para Jesus Cristo que vocês mataram. Ele fala isso em Atos 3. E o autor aos Hebreus vai mostrar que Jesus não apenas cumpria essa profecia, mas que ele era maior do que Moisés. Em Hebreus 3:3, Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior a honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. E o texto vai continuar, enquanto Moisés era servo, Jesus Cristo é o dono da casa. E aqui é a figura da igreja. Enquanto Moisés servia na casa, no Antigo Testamento, a igreja de Deus, Jesus Cristo é o dono da igreja. Resumindo que só existe um povo, no Antigo e no Novo, um só povo, não tem dois povos, um só povo. Então, antes da gente avançar nos contrastes de Jesus e Moisés, eu quero trazer para vocês pensar um pouco sobre a lei. E mais uma vez, só para reforçar isso, não existe um contraste negativo, um é bom e outro é ruim. O que existe é um contraste de completude. Um é parcial e o outro é completo. Tranquilo? É igual você vai comprar um carro, chega lá, você compra o mais barato, não vem com nada. Aí existe quando você compra o cheio de opcionais. Um é completo, a gosto de usar, às vezes o outro dá desgosto. Então é um pouco essa ideia, é um contraste de completude. E infelizmente, eu creio que por diversas razões, existe uma ampla adoção da percepção de que a lei, em especial a lei, os 5 primeiros livros da Bíblia e também do todo o Antigo Testamento, como sendo algo negativo e às vezes algo meio legalista. Se eu estiver soando estranho, talvez você não tenha passado pelas igrejas que eu passei. Existem igrejas que vão dizer que o contraste é tão absurdo que a gente não precisa do antigo porque a gente já tem o novo. Eles discordam um pouquinho de Jesus no caminho de Emaús, onde Jesus expôs quem ele era a partir de todo o Antigo Testamento.
E eu creio que parte dessa percepção incorreta, ela se dá pelo facto do mau uso dos fariseus, por exemplo. E aí a pessoa confunde o mau uso com a essência. É igual a igreja protestante, cá em Portugal. A gente vai sofrer preconceito em alguns momentos, não por nossa causa, mas por conta dos outros que vieram antes e fizeram besteira. É igual no Brasil, né? Eu lembro de uma vez, fui contar para um primo, que eu ia sair do banco, ia estudar para ser pastor, e ele falou, finalmente. Eu falei, finalmente? Porque ele não é cristão, né? Finalmente eu vou ter um primo rico. Eu falei, não, meu, você entendeu errado, eu não sou dessas coisas aí. Isso aí é os caras que roubam dinheiro, extorquem o povo, eu estou fora disso. Estou fora disso aí. E quando a gente pensa a maneira como Cristo usou o Antigo Testamento, a maneira como Cristo usou a lei, a maneira como Cristo usa Gênesis, então não existe algo de ruim no Antigo Testamento, não existe algo de ruim na lei. O que existe é uma falta de completude. E não porque Deus fez mal, mas porque Deus progressivamente se revelou. Nós sabemos, por exemplo, de que a graça divina já era mostrada. Então a graça já está lá desde o começo. Falei de Gênesis 3,15, se vocês lembrarem das pregações de Gênesis, nós chegaremos em Gênesis 6, onde nós vemos Noé que encontra favor aos olhos de Deus, encontra a graça diante de Deus, e por conta disso Noé é preservado. E nós vamos ver que esse texto, o texto da lei, vai mostrar a graça divina em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E porque muitas vezes as pessoas não conseguem perceber a salvação pela graça no Antigo Testamento. Olha o que Deus fala para Israel em Deuteronômio 7, 7 e 8. Eu amo esse texto. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo. Assim, vocês são pequenos. Vocês nem são das nações grandes aí que... Não, vocês são pequenos. Pois éreis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa. O Senhor vos tirou com mão poderosa. E vos resgatou da casa da escravidão, da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Então, se a graça divina já está presente no Antigo Testamento, que contraste é esse de completude? De que maneira isso vai se distinguir na nossa realidade? E para a gente perceber um pouco isso, uma das formas da gente definir coisas para que nós possamos perceber, você pode definir as coisas de maneira positiva e de maneira negativa. De maneira negativa não é criticar a coisa, é dizer o que ela não é. Então, vamos pensar uma pessoa que sofre do meu mal. Ao invés de você falar que ele é careca, você fala assim, ele não tem cabelo. Você disse a mesma coisa de maneira negativa. E a lei, o que a lei não é? Né? É isso que a gente precisa entender. Se a lei é coisa boa, onde está esse contraste? E nesse sentido, existe uma descrição negativa que Paulo faz acerca da lei na carta aos Romanos. E Paulo vai deixar claro para nós que a lei é incapaz de nos ajudar na luta contra o pecado. Então a incompletude da lei se dá no fato de que ela aponta o pecado, ela mostra o pecado, mas ela não tem poder para me auxiliar e para te auxiliar nessa luta. Portanto, quando nós pensamos na graça e na verdade que o texto diz que são trazidas por Cristo Jesus, o foco não é na ausência da graça, mas na ausência da plenitude da graça em forma de auxílio e habitação. E habitação no sentido de que em Jesus Cristo a graça e a verdade veio plenamente, de maneira plena ao mundo, e o Espírito habita então em nós. E agora, aquilo que a lei fora incapaz de fazer, Cristo, ao enviar o Santo Espírito, faz em nosso coração. Nós temos auxílio 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano e 366 se for bissexto. É o tempo todo o auxílio, o que a lei fora incapaz. Olha a maravilha que está diante de nós. A pessoa de Jesus Cristo, a graça e a verdade. E por fim, o último contraste entre Moisés e Jesus Cristo. E olha como que o texto é importante.
enquanto Moisés deu a lei, e a lei que ele recebeu de Deus, Jesus Cristo veio, e por meio dele vieram graça e verdade. Moisés não era a origem da lei. Moisés era um mero instrumento nas mãos de Deus. Enquanto Jesus Cristo, ele não apenas é a verdade e a graça, mas ele é a origem de ambas. Ele veio, e porque ele veio, não tem como graça e verdade estarem ausentes. Ele não dá daquilo que ele não tem. Ele não oferece algo que não seja dele. Essa é a maravilhosa pessoa de Jesus Cristo. Moisés, uma criatura, foi usado por Deus. Jesus, o Criador, tomou a carne sobre si, e o Deus encarnado habitou na terra. Graça e verdade foram visíveis aos olhos dos discípulos, o que nos leva ao último versículo da pregação, verso 18: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. O evangelista traz-nos à memória algo importante: Deus jamais havia sido visto. Isso pode soar estranho, porque nós temos algumas passagens que falarão nos termos: Moisés falava face a face, fulano andava com Deus. E aqui de novo, nosso amigo Leon Morris vai nos ajudar de uma forma que nós possamos perceber de que maneira Moisés viu face a face, ou de que maneira alguém andava com Deus. Abre aspas aqui. À primeira vista, esse versículo pode parecer muito vagamente ligado ao anterior, se é que de facto está ligado. Mas na realidade ele forma o clímax de todo o prólogo, enfatizando que Cristo está na relação mais próxima possível com o Pai, essa ideia de que ele está no seio do Pai, maior nível de intimidade possível. Existe também a ideia de que, embora Moisés fosse muito estimado por todos os judeus, no sistema que ele inaugurou, ninguém podia ver Deus. Em contraste, Jesus revelou quem era Deus. A declaração enfática, nunca ninguém viu a Deus, está em consonância com as palavras do Senhor: ninguém poderá ver-me e viver. Então, em Êxodo 33, 20, fala: ninguém pode ver a Deus e viver. Então, tudo o que aconteceu e a maneira como Deus se manifestou, não era Deus em sua essência, porque a palavra não se contraria. Então, no entanto, existem outras passagens que vão afirmar explicitamente que algumas pessoas viram Deus. O que fazer com isso, então? Certamente, no seu ser essencial, Deus nunca foi visto pelos homens. Alguns tiveram visões de Deus, mas todas foram parciais. As teofanias do Antigo Testamento não revelavam, nem podiam revelar o ser essencial de Deus. Mas Cristo faz agora essa revelação. Como afirma Calvino, quando ele diz que ninguém viu a Deus, isso não deve ser entendido como a visão exterior do olho físico. Ele quer dizer, de modo geral, que, visto que Deus habita em luz inacessível, ele não pode ser conhecido senão em Cristo, sua imagem viva. Novamente, nós somos lembrados de verdades que nós já sabemos. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. No verso 14, pregação da semana passada, de um único verso, Jesus é apresentado como unigênito do Pai. Portanto, filho. Se ele está em relação com o Pai, ele é filho. Cá, ele é apresentado como Deus unigênito. Portanto, Deus. Assim vemos que o Deus triuno, uma só essência divina, manifestado para nós, esse Deus triuno, ele é múltiplas pessoas, no caso, 3. E nesse verso nós temos 2. Nesse prólogo nós temos 2 sendo apresentadas. E aqui, meus irmãos, eu quero dar algumas ferramentas para você, quando você for evangelizar alguém. E se você tiver a oportunidade de evangelizar um muçulmano,
Uma das coisas que os muçulmanos acusam os cristãos é de que nós cremos em 3 deuses e não em um só. Porque eles vão dizer que não existe a trindade nas Sagradas Escrituras. E ele vai te falar, me mostra a palavra trindade. E aí a sua resposta vai ser, Senhor, o Senhor está a crer na falácia do conceito palavra. Bonito, né? Você não disse nada. Mas o que é essa falácia? É uma falácia levantada por inimigos da fé cristã, de que pelo fato de não estar escrito aquela palavra em si, o conceito não existe. Por exemplo, existe a palavra missões na Bíblia? Não. Mas existem missões cá na Terra? Existem. Então essa seria mais um conceito aí, né? Mais uma falácia, né? E o que é importante a gente entender? De que nós não somos proibidos de dar nomes, uma vez que nós articulamos verdades bíblicas. Então, se a palavra mostra Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito sendo uma só pessoa, eu não me preocupo com o nome, eu sei que existe. Então, fiquem com isso na sua cabeça. Em algum momento na sua vida você pode ouvir alguém dizer, mas trindade não está na Bíblia. Tá, é que você não lê. Se você quiser, vamos estudar comigo, eu vou te mostrar. E o Espírito Santo que você não crê vai te conduzir. E você vai ver essa palavra se abrir diante dos seus olhos. E existe uma outra verdade que eu sei que os irmãos conhecem, porque os irmãos são ávidos frequentadores da escola bíblica dominical. E eu lembro do capítulo 2 da Confissão de Fé de Westminster, creio que os irmãos vão lembrar desse capítulo, lá por volta de fevereiro do ano passado, em que nós falamos sobre as propriedades da Trindade. Propriedades. Tá certo? Você vai lá com o mouse, clica no botão direito lá, aparece propriedades, né? E o que são as propriedades da Trindade? Olha só o que a Confissão de Fé vai falar, porque aqui ele fala de sendo Cristo o Deus unigênito. Unigênito pressupõe geração. Então vamos ver aqui. Na unidade da divindade, há 3 pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade, ou seja, 3 pessoas que são iguais na essência. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai não é gerado e nem é procedente de outro ser. O Filho é eternamente, se é eternamente não tem começo, eternamente gerado do Pai. E o Filho, e o Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Pronto, é isso. Simples assim. E aqui, como eu tenho falado para os irmãos, a gente entra na esfera daquilo que foge à nossa capacidade, tanto por ser afetada pelo pecado, quanto pela nossa finitude humana diante de um ser infinito que é Deus, e diante daquilo que nós não podemos compreender, nós temos que nos apegar àquilo que a Bíblia revela. E o que a Bíblia revela? Que Jesus Cristo é eterno e que Ele é gerado pelo Pai. Então, se Ele é eterno e Ele nunca teve começo, é uma relação que eternamente de geração. E nós sabemos que quando Jesus fala, mais para frente em João, de que eu preciso ir para que o Espírito venha, o Espírito é enviado pelo Pai e pelo Filho. Só que nessa relação da economia da Trindade, isso acontece desde a eternidade. E aí a gente se restringe ao que o texto informa, e a gente, assim como Moisés e João, a gente se senta na nossa humildade, na nossa insignificância e na nossa incapacidade. 3 pessoas, um só Deus. É isso que a Bíblia fala sobre o nosso Senhor. E outro aspecto importante nesse texto é a conexão entre a intimidade que Jesus tem com o Pai, Ele está no seio do Pai, e a revelação que Cristo faz do Pai. E uma coisa interessante, né, que o verbo que está escrito aqui, revelou, o verbo traduzido por revelou, desse verbo surge uma palavra que os presbiterianos amam, exegese. Quem aqui já ouviu esse negócio? Quem nunca ouviu esse negócio, exegese? Todo mundo já ouviu? Então pronto, estou feliz. Agora, o que isso significa? Quando a gente pensa, né, e a gente fala que eu amo essa palavra exegese,
Isso significa que nós vamos chegar para o texto bíblico e tentar extrair tudo que o texto tem dentro da verdade das Sagradas Escrituras. É pegar o texto e trazer dele o seu contexto cultural, o seu significado, a maneira como atingiu o povo na época, a maneira como se aplica para nós hoje. E o que João está dizendo é quase que nessa linguagem. Jesus é a exegese do Pai. Jesus é aquele que expõe o Pai em grande nível de detalhes. Por isso que Jesus vai dizer: quem vê a mim, vê o Pai. E quando nós o vemos, e um dia nós o veremos, nós não morreremos. Porque nele revelou com grandeza de detalhes. E mais do que grandeza de detalhes, o autor aos Hebreus diz que ele é a expressão exata do ser de Deus. Não há margem no nosso Senhor para que Deus não seja visto. Esse é o ápice, esse verso é o ponto principal do prólogo. O verbo é a revelação de Deus Pai. E agora eu quero fazer uma pequena reflexão com os irmãos e caminhar para o encerramento. Nós aqui ainda não tivemos a oportunidade de vê-lo. Se você teve, você me conta, nós precisamos conversar, tem alguma coisa séria acontecendo na sua vida. Nós não conseguimos ver Jesus ainda. Um dia, novo céu e nova terra, viveremos e andaremos com Ele, estaremos diante dEle. Agora, eu diria que nós podemos vê-lo espiritualmente. E como foi falado na semana passada, nós o vemos espiritualmente onde? A palavra, a pregação da palavra. No batismo, na Santa Ceia, no dia do Senhor, no culto ao Senhor. E tem mais um que eu esqueci, mas está lá. E ainda que a gente não veja fisicamente, nós o vemos espiritualmente, porque vemos espiritualmente, nós temos a sua presença conosco, tanto quanto os discípulos que viram tiveram. Essa é a garantia que nós temos. E quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, normalmente, pessoas que viam o Senhor, normalmente, a reação era basicamente a mesma de Isaías, em seu chamamento. Isaías 6, versos 1 e 5 diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Então, disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. A reação de quem vê a Deus é convicção de pecado, de impureza e ou adoração. A reflexão a ser feita no seu coração no dia de hoje é: como está o seu coração diante do Senhor? Você tem tido convicção dos seus pecados, da sua impureza, da sua insignificância? Ou você tem tido convicção do seu merecimento de salvação, porque você é uma pessoa excelente? Você tem vivido uma vida de adoração verdadeira, ou apenas uma vida de aparências? Como está, ou esteve, o seu coração ao longo do culto que nós estamos a prestar a Deus? Mais preocupado com o calor, ou mais preocupado com o Senhor? Meus irmãos, se o prólogo de João, versos de 1 a 18, dá-nos as lentes para que possamos perceber corretamente o relato de João, temos então que as nossas lentes são lentes da graça. Através delas, devemos enxergar o relato da maior demonstração de amor existente. A palavra que encarnou-se para que homens pecadores pudessem ser feitos filhos de Deus. Essas lentes da graça mostram-nos o Deus que revelou-se visivelmente em Jesus Cristo, aquele que é superior a João Batista e a Moisés. E agora, voltamos ao início da pregação, com a pergunta 7 dos estudos do PG.
Por que João escreveu essa verdade para as pessoas que já conheciam a verdade? João escreveu para nós esse texto para que nós não nos esqueçamos e nem nos acostumemos com essa maravilhosa verdade de que em Jesus Cristo nós vemos o Pai. E muito pelo contrário, ao invés de nós nos acostumarmos ou esquecermos, para que nós sejamos por Ele conduzidos para uma vida de admiração, convicção de pecado, gratidão e adoração. E por fim, 3 breves aplicações. Se você está em situação de desespero por causa das suas circunstâncias, por conta dos problemas da vida que estão a te assolar, se esse é o seu momento aqui, se é essa fase da vida que você está a viver, em Cristo Jesus, a graça para você viver em meio ao sofrimento. Em Cristo Jesus, há auxílio para você sair dessa. Em Cristo Jesus, não em outro, há esperança para a sua vida. Segundo, se você está em situação de pecado deliberado, se você tem vivido como um ímpio, se você tem pecados profundos e graves, em Cristo Jesus, há esperança para você através do arrependimento e perdão. Em Cristo Jesus, a sua vida desgraçada, vida parecida com a de um Satanás, pode ser transformada através da graça sobre graça. É tempo de você arrepender-se. É tempo de você se chegar àquele que transforma aos seus a sua imagem. E terceiro, caso você ainda não reconheça Jesus como seu Senhor e Salvador, essa vida maravilhosa, permeada e sustentada pela graça infinita, ativa, uma graça atuante, ela está disponível para você. Caso você arrependa-se dos seus pecados, arrependa-se da vida que você tem levado, de que você deposite nele a sua confiança e reconheça Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Que Deus tenha graça e misericórdia de nós, dia após dia. E é nesse espírito de contrição, é nessa perspectiva de que existe graça abundante para pecadores miseráveis, que nós nos achegamos à mesa do Senhor.